Há uma razão pela qual a NASA parou de explorar a Lua. Hoje descobri o terrível motivo. Sempre que perguntava ao meu avô sobre a Lua, ele simplesmente respondia: "Nunca fale comigo sobre a Lua, filho. É um lugar sinistro e maligno." Ele sofreu de um grave transtorno de estresse pós-traumático de seu trabalho, então eu respeitava seus desejos. Ele sempre nos disse que trabalhava como piloto no exército. Mas quando encontrei seu álbum de fotos secreto, percebi que ele estava mentindo para mim. Ao limpar o sótão, encontrei uma antiga caixa metálica. Na caixa, havia várias coisas que eu presumia pertencerem ao meu avô. Havia uma medalha militar, um monte de papéis, e uma foto antiga do meu avô, e de 2 outros homens que eu não reconhecia. Meu avô parecia ter cerca de 40 anos, então eu supus que a foto tinha sido tirada nos anos 70. Todos estavam usando trajes espaciais, e o cenário era um pano de fundo típico usado pela NASA. Mas o logotipo estava faltando, apenas um fundo monocromático em branco. O distintivo da missão se chamava Dawnbreaker. Eu não entendia nada. Meu avô era um astronauta. Por que ele nunca contou a ninguém sobre isso? Dawnbreaker. Eu nunca ouvi falar de uma missão assim. Deve ter sido muito bem encoberta. Mas por quê? Encontrei as respostas nos papéis. No fundo da caixa, encontrei uma longa carta e comecei a ler. Isso é o que dizia: "Minha querida família, se vocês encontrarem isso, eu preciso confessar algo. Em 1972 eu não estava no Vietnã. Eu não deveria contar a ninguém. Mas se vocês encontraram isso, provavelmente não importa mais. Em 1965, eu e um punhado de outros pilotos fomos selecionados para uma equipe não pública de astronautas que participaria de missões secretas no espaço para o nosso governo. Não teríamos a glória e a fama dos astronautas regulares, mas nosso país precisava de nós. E assim estávamos lá. No início de 1972 nos disseram que, por um período não especificado de tempo, nosso país tinha um satélite secreto orbitando a Lua. Eles nunca nos disseram o que ele fazia, ou por que estava lá, apenas que algumas semanas antes ele havia caído na superfície do lado escuro da Lua, por razões desconhecidas, e que os dados que ele carregava eram cruciais. O governo precisava recuperá-lo, e portanto, estava nos enviando, a mim e a outros 2 astronautas, para recuperar o módulo de memória do satélite. O equipamento da planejada missão Apollo 18 foi essencialmente transferido para nós. Pelo que nos disseram, a equipe Apollo estava furiosa. Eles tinham motivo para estar. Afinal, parecia que quem estava acima de nós era muito mais poderoso do que a NASA. Toda a missão era ultra secreta. Obviamente, oficialmente fui enviado para o Vietnã, enquanto na realidade passamos por um treinamento extensivo para a missão. Depois de alguns meses, nos vimos em pé na plataforma de lançamento, diante deste gigante de um foguete que nos levaria à Lua. Eu era o comandante da missão. O Tenente Carver era o piloto do módulo de excursão lunar, LEM, e o Tenente Ackerman era o piloto do módulo de comando de serviço, CSM. A viagem até a Lua durou cerca de 3 dias. Após a chegada, fizemos algumas órbitas ao redor dela. Cada vez que passávamos atrás do horizonte criado pela própria Lua, eu me sentia um pouco impotente quando nossa comunicação com o mundo todo se apagava, pois o sinal era obscurecido pela enorme rocha e poeira abaixo de nós. O lado escuro da Lua não se parecia em nada com o lado iluminado que vemos quase diariamente. Em vez de campos cinzas suaves e mares lunares tranquilos, estava completamente coberto de crateras escuras e profundas, como se estivesse sendo devorado lentamente pelo universo. Finalmente decidimos iniciar a descida para a superfície. Eu e Carver trocamos desejos de boa sorte com Ackerman e no módulo lunar chamado Karen, nos separamos do CSM chamado Trinity. Depois de anunciarmos que Karen havia pousado, nossa resposta não foi de aplausos, mas apenas um simples: "Aqui é a Trinity. Parabéns, Karen. Transmitirei as notícias do outro lado. Fiquem seguros, amigos." Foi assim que nos desconectamos do resto do mundo. Ackerman era nossa única ligação. Enquanto ele estava acima do lado iluminado, ele podia se comunicar com o comando terrestre, e enquanto estava acima do lado escuro, ele podia se comunicar conosco. Nunca ambos ao mesmo tempo. Mesmo que o período orbital do CSM fosse de cerca de 2 horas, estaríamos em contato apenas por cerca de 35 minutos a cada órbita. Pousamos em uma planície dentro de uma grande cratera. Contrariamente ao que algumas pessoas acreditam, o Sol brilha no lado escuro da Lua da mesma forma que no lado iluminado. A quantidade de luz depende da fase lunar. Ainda era a luz do dia no local onde pousamos, mas sabíamos que ficaria escuro em alguns dias. Eu estava animado e curioso sobre o que nos aguardava nesse mundo alienígena. Esperamos cerca de 1h30 para obter a resposta do comando através de Ackerman e passamos o tempo preparando nossos trajes. O comando envia suas felicitações, vocês devem prosseguir com a recuperação. Tudo estava completamente silencioso. Enquanto eu pisava na superfície da Lua, tentei pensar em algo excessivamente inspirador para dizer, mas aqueles tempos já haviam passado. Com Carver montamos o rover e depois de colocar nossa bandeira ao lado de nossa espaçonave partimos. Conforme dirigíamos pela superfície, vi o que achei que fosse um flash, como um brilho refletido por algo metálico ao longe. Como era bastante comum ver flashes de luz devido a um interessante fenômeno físico causado pela radiação espacial interagindo com nossos olhos, não dei muita importância, e logo esqueci.
Após dirigir por algumas horas, alcançamos o satélite, ou o que restava dele. Imediatamente percebemos que algo não estava certo. Havia dezenas de pegadas ao redor da sonda, levando a um conjunto de trilhas que se estendiam ao longe. "O que diabos é isso?" perguntou Carver, incrédulo. "Não sei, mas parece que alguém pegou o que viemos buscar antes de nós", respondi. Tanto as trilhas quanto as pegadas eram diferentes das nossas. Quem quer que tenha levado os dados não estava ali sob a bandeira americana como eu esperava. Não encontramos a caixa de dados. Encontramos a parte onde ela deveria estar, mas ela estava desaparecida. Felizmente, estávamos em contato com Ackerman, então nos comunicamos com ele para descrever nossas descobertas. "Isso não faz sentido. Quem a teria levado? Os russos? Eles nem têm um programa lunar. Mesmo que alguém tenha levado, como não ficamos sabendo disso? Como os russos podem pousar na Lua sem que a gente perceba?" Ele respondeu. "Até onde sabemos, os russos não têm ideia de que estamos aqui." "Você sabe", disse Carver pelo rádio. "Vamos seguir as trilhas." Interrompi a conversa deles. "Vocês têm certeza disso?" perguntou Ackerman. "Diabos, eu não tenho certeza disso. Estamos perdendo alguma coisa aqui. Mas vou fazer como vocês dizem, chefe", respondeu Carver. "Sim. Se o que quer que estivesse nessa sonda fosse tão importante para 2 países enviarem pessoas aqui para recuperá-lo, temos que descobrir o que aconteceu com ele", eu disse. "Entendi, Karen. Vou transmitir sua localização ao comando assim que puder. Tenham cuidado lá fora." Nossos tanques de oxigênio estavam agora com cerca de metade da capacidade, mas continuamos com a esperança de resolver esse mistério. Não demorou muito até eu ver algo ao longe. Conforme nos aproximávamos, percebi que era uma espaçonave. Seu design era diferente do nosso e estava decorada com a bandeira da União Soviética. Não conseguia explicar porquê, mas senti que algo estava errado com a espaçonave. Se houvesse russos conosco na Lua, eles já teriam interceptado nossas comunicações há muito tempo, então não havia sentido em se esconder. "Para o pouso soviético não identificado. Aqui é a tripulação do Dawnbreaker. Por favor, responda. Sabemos que você está aqui. Temos você à vista." Nada. Tentamos entrar em contato várias vezes, tanto em russo quanto em inglês, mas sempre recebíamos apenas silêncio em resposta. Nos aproximamos e percebi o motivo. Eu já tinha visto aquela espaçonave antes. Parecia que ela estava lá há um tempo. Não vimos muito do interior através das pequenas janelas que estavam cobertas com algo do lado de dentro. "Nossos suprimentos de ar estão acabando. Eu não gosto disso, Miller. Realmente deveríamos voltar agora", disse Carver com clara apreensão na voz. "Eu sei, mas temos que descobrir o que está acontecendo aqui", eu disse. Levou algum tempo até descobrirmos como abrir a escotilha de ar. Não havia ninguém em casa. O interior estava uma bagunça. Estava salpicado de um líquido marrom avermelhado, presumivelmente o conteúdo de um dos muitos pacotes de comida abertos espalhados pelo chão. Ou não era? Não. Rapidamente afastei o pensamento da minha mente. Era uma espaçonave de 2 lugares. Havia um pequeno número de suprimentos e amostras restantes, mas nenhum sinal da caixa preta do satélite. Havia um traje espacial pendurado na parede perto da escotilha de ar. 2 ocupantes e um traje espacial com uma etiqueta de nome faltando. Nós 2 rapidamente percebemos que o outro ainda devia estar lá fora em algum lugar, junto com seu ocupante. Neste ponto estávamos com pouco oxigênio, então nos apressamos para voltar à nossa espaçonave. À medida que chegávamos a Karen com o último suspiro de oxigênio em nossos trajes, percebi algo. "Diga-me, Carver, foi só impressão minha ou não passamos pelo destroço a caminho de volta?" perguntei. "Não mencione nem mesmo isso. Não estava lá", respondeu ele. "Isso mesmo." Compartilhamos nossa descoberta intrigante com Ackerman mais tarde, e ele ficou tão surpreso quanto o comando quando informou a eles por sua vez. Naquela noite fiquei de vigia pelas primeiras 4 horas. Não era uma noite, já que o sol ainda estava brilhando, mas para fins de marcação de tempo, nos referíamos ao período em que dormíamos como noite. Quando finalmente chegou minha vez de dormir, tive um sonho sobre seguir o flash que vi no dia anterior. Continuei caminhando até encontrar o mesmo traje espacial da espaçonave russa apenas deitado ali na poeira. Os membros estavam retorcidos e contorcidos de maneiras horríveis, mas estava claro que alguém ou algo estava dentro daquele traje. Me aproximei e comecei lentamente a abrir o escudo solar que obscurecia o interior do capacete. Olhei com terror para o interior.